Números capítulo 22, você vai ver um episódio que é muito famoso, uma história muito conhecida, quer seja na igreja, né, e até mesmo, enfim, é bem divulgada a história da jumenta que fala com Balaão, e é nesse capítulo que a gente vai discutir um pouco disso. Só que nesse capítulo tem um cenário, tem um plano de fundo que é importante que você saiba, né? No começo você vai ver Balaque, que era o rei dos Moabitas, preocupado porque ele havia ouvido falar sobre Israel, sobre as vitórias que Israel já tinha tido, e ele estava com medo de ser mais um dos reis aí derrotados nessa questão de, né, de ir contra Israel. E aí ele manda mensageiros falar com Balaão dizendo o seguinte: Balaão, esse povo vai tomar tudo que é nosso, então peço que você venha comigo aqui para que você amaldiçoe esse povo, porque se você amaldiçoar esse povo vai ser amaldiçoado, se você abençoar, ele vai ser abençoado. Então, esse rei aqui, né, no caso, né, o Balaque, ele manda os seus mensageiros para mandar essa mensagem para o Balaão. Balaão falou o seguinte: olha, eu vou orar, vou ver o que o Senhor me diz, e aí amanhã de manhã eu dou uma resposta para vocês. Aí o povo ficou lá, esses mensageiros. Então, a primeira resposta que nós vemos aqui na Bíblia é que Deus fala assim: não, você não vai com esse povo, você não vai com esses mensageiros aí, fala para Balaque que você não vai lá amaldiçoar ninguém. Até porque o próprio Deus falou com Balaão, né, que esse povo, Israel no caso, era um povo abençoado. Muito bem. Esses mensageiros de Balaque voltam com essa informação para o rei Balaque, que aí, numa segunda tentativa, envia, né, conforme a Bíblia nos fala, né, mais pessoas com patentes mais altas, assim por dizer, porque a Bíblia fala assim de o maior número de chefes mais honrados do que os primeiros, ou seja, pessoas com mais importância dentro de uma hierarquia, e vão e tentam de novo convencer Balaão a ir com eles, né? E aí, mais uma vez, Balaão fala o seguinte: bom, eu vou, ainda que o Balaque me desse a casa dele inteira, né, tal, eu não vou fazer algo que Deus não me permitiu para eu fazer. Porém, fiquem aqui que eu vou orar lá de novo e vou ver o que o Senhor vai me falar para eu fazer, né? E naquela noite, então o Senhor falou para ele: olha, aqueles homens que vieram chamar você, você vá com eles, só que só vai fazer aquilo que eu mandar. Foi isso que Deus disse então a Balaão. E aqui já cabe um parênteses, né? Muitas pessoas falam o seguinte: bom, Deus no primeiro momento não permite, depois ele permite. Há uma discussão muito grande que como veio essa comitiva de pessoas mais honradas, e houve promessas aí de Balaque dizendo: não, se você vir, você será honrado, quero te ofertar algumas coisas, que por mais que Balaão já tivesse respondido que não faria nada que Deus não quisesse, que poderia haver dentro dele esse desejo de receber essas ofertas, e é por isso que ele foi novamente orar, né? Mas o Senhor permitiu, claro, para cumprir os seus propósitos. E aí vem a famigerada história, no momento em que ele se levanta de manhã, monta na sua jumenta, a qual ele já montava há muito tempo, e ele começa a ir em direção ali a Balaque, né? Então acontecem 3 episódios, né? A jumenta, ela vê um anjo, olha que coisa interessantíssima isso, né? Viu o anjo do Senhor parado ali no meio do caminho, com a espada na mão, ela se desvia, aí o Balaão fica irritado, né? Aí ela vai por outro caminho, vê de novo o anjo do Senhor e se desvia desse caminho, né? E quando tem a terceira vez, acontece exatamente a mesma coisa, só que na terceira vez ela para de um jeito que o Balaão cai. E aí o Balaão, quando caiu, ele ficou extremamente irritado e começou a espancar essa mula. E aí, a palavra do Senhor nos diz assim que então o Senhor fez a jumenta falar. Isso é maravilhoso, né? Na versão que eu estou usando aqui, que é a Nova Almeida atualizada, diz isso. E aí, Balaão talvez estivesse tão preso nessa fissura de ir, que ele não percebe que ele está conversando com um animal que não fala. E aí a jumenta pega e dá meio que uma bronca nele, dizendo o seguinte: você está me espancando porque você monta em mim há tantos anos, eu já te fiz isso alguma vez? Porque Balaão acusa, olha isso, Balaão teve a coragem de acusar a jumenta de que estava zombando dele. Esse era o nível da coisa, né? E aí, a palavra também diz que o Senhor abriu os olhos de Balaão, e aí ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada, né? Como dizendo o seguinte: olha, você espancou a sua jumenta 3 vezes, agora se não fosse por ela você teria morrido, porque ela me viu e você não me viu. Isso é muito chocante você ter um confronto desse, porque no fim das contas, nós estamos falando aqui de alguém que tinha essa posição sacerdotal, que não foi capaz de discernir um anjo e uma jumenta, que era um animal de montaria, né? Conseguiu ver esse anjo livrar esse cara de uma morte. Olha que coisa interessante. E aí, quando Balaão discerne tudo isso, ele tem uma desconstrução dele mesmo. Ele vira e fala: olha, eu pequei, porque eu não sabia que eu estava vindo aqui nesse caminho aqui contra o Senhor. E aí eu pergunto, né? Ele fala para Deus o seguinte: olha, eu posso voltar para trás porque eu errei? Ele admite seu erro, né?
Então, o anjo do Senhor realmente respondeu ali a Balaão: não, você vai com esse povo agora, você vai ali, você vai falar com eles, mas você só vai falar com eles o que de fato o Senhor mandar você falar. Então, isto sim é maravilhoso para nós pensarmos, né? Então, alguém que tinha no alto da sua pompa, talvez, assim como comentei no começo aqui, talvez motivado por algum tipo de recurso financeiro, tem um tipo de experiência dessa que uma jumenta vê um anjo, né, discerne alguma coisa que ele não estava discernindo, ou seja, ele é quebrado diretamente no seu orgulho. Isso nos dá muitas e muitas razões de reflexão aqui. Nós podemos pensar em N coisas. A primeira delas é que às vezes eu brinco isso com alguns amigos, né? Falo, olha, se o Senhor usou uma jumenta para falar com Balaão, pode ser que ele me use para falar com algumas pessoas, como pode ser que use você também. Isso é um fato, né? Mas mais ainda, nesse contexto aqui que nós pensamos e que nós refletimos, talvez valeria a pena, se a gente pudesse escolher, obviamente, né, ter o olhar de uma jumenta para estas coisas, ou ter o olhar de alguém que tinha uma relação com Deus, a tal ponto que Deus falava com ele nos sonhos, mas que não discerniu o anjo do Senhor no meio do caminho. Então são muitas e muitas inquietações, e aqui também mais uma prova de como Deus operava no meio deste povo, de tal forma que quando ele quis falar para um de seus filhos, né, olha, você está fazendo algo errado, se necessário ele usou uma jumenta para falar com esta pessoa. Então a reflexão maior que vejo que fica aqui para nós é que estejamos atentos. Claro, existe uma grande diferença entre você dar ouvido a bodes mentirosos, claro, ou até mesmo, né, bodes travestidos de ovelha, isso é uma outra coisa, mas pode ser que Deus esteja usando sim sinais, circunstâncias para falar conosco. É importante nós termos a humildade de mantermos o nosso foco no caminho para discernir essas coisas que por muitas vezes vão acontecer conosco.